Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática, e hoje a gente fala um tema muito interessante que é a pluralidade dos mundos habitados. Esse tema, ele é conhecido, né, no mundo dos espíritas, principalmente na obra de O Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis também aborda, e o Livro dos Médiuns também aborda, e hoje a gente vai falar sobre esse tema. Mas antes de a gente falar sobre esse tema, antes de a gente aqui saudar a Lara, você falou o seguinte: você pode compartilhar esse programa, você pode divulgar, você pode comentar. É muito importante que você compartilhe esse programa de hoje. Não só esse programa de hoje, mas todos os programas que a gente tem aqui no dia a dia, que a gente faz nos domingos, né? Que é o programa Espiritismo na Prática, e também temos um programa Espiritismo Fácil, que você pode estar ajudando também a compartilhar, a divulgar. É muito importante que você divulgue nossos programas, porque as pessoas vão estar recebendo esse programa, vão estar assimilando, vão estar entendendo algumas coisas que talvez ela não entenda. Talvez possa ser um gatilho que ela possa despertar o seu ser interior, o seu ser espiritual. Sua vida, só falta... Corta essa parte. Peraí. Não subiu, não subiu, travou aqui, velho. Sem problema, fica calmo. Agora subiu, destravou. É importante que você ajude a gente a compartilhar, por quê? Porque assim as pessoas podem receber esse gatilho, essa mensagem que pode despertar nelas, né? E assim se desenvolver como ser espiritual, entender algumas questões do mundo espiritual, as questões sobre que a doutrina espírita fala sobre os mundos habitados, sobre as todas as questões de oração, fé, que a gente abordamos em outros programas também. Então, Lara, bem-vindo a mais um programa, seja bem-vindo novamente, e dê suas saudações iniciais aí. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui, né? Eu falo isso, mas realmente é uma alegria estar aqui e a gente poder fazer a divulgação dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina, a filosofia dos espíritos, né? E falar de pluralidade dos mundos habitados é muito bacana, né? Porque desperta atenção, desperta o interesse nosso e de muita gente também, né? Afinal de contas, quem não olha para o céu e não pensa, né? Será que a gente está sozinho aqui? Né? A gente olha para essa vastidão e pensa: será que é só aqui na Terra que tem vida? Que coisa mais sem sentido isso, né, Jefferson? É verdade, né, Lara? Tanto é, Lara, que alguns companheiros espíritas, né, essa semana agora, eu fui questionado por alguns companheiros da doutrina espírita, né, que questionavam assim, onde que está essa tal de existência fora do planeta Terra que eu não estou vendo, não estou achando. Então, muitos espíritos têm essa dúvida. Isso é por isso que nós criamos esse programa de hoje, que é a prioridade dos mundos habitados. Por isso que é interessante a gente ter essa noção, esse conhecimento, né, poder, então, aprender a entender. Então, Lara, para a gente começar os programas de hoje, é importante que a gente faça o seguinte, que a gente entenda a base disso. Qual que é a base disso? Está em João 14:2, diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Então, Lara, há realmente vida fora do planeta Terra? Ah, claro. Claro, né, gente? E a doutrina espírita já fala disso há bastante tempo, né? Essa passagem de João, né, João 14, ela é muito bonita, né? Porque Jesus está ali conversando com os discípulos e fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E isso é muito bonito, né? E aí Jesus continua assim: depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Gente, a casa do Pai é o universo, né? Os próprios espíritos dizem isso. A casa do Pai é o universo. As muitas e diferentes moradas na casa do Pai são os mundos que circulam no cosmos infinito, gente, e que oferecem aos espíritos que vão encarnar, reencarnar,
nestes mundos, as moradas que correspondem ao processo de evolução e adiantamento desses espíritos, né? De cada um de nós. Né? A dúvida aí de alguns espíritas, né? Onde é tratado isso na doutrina? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, obras póstumas. Chico Xavier falava disso, Emmanuel fala disso com muita clareza. Então, assim, lá nas questões 55 e 56 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos, assim, né? Ali para a falange do espírito da verdade. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Qual que é a resposta? Sim, todos são habitados. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, gente, a resposta é categórica. Os globos são habitados? Os mundos são habitados? São. Ponto. Acabou. Né? Não tem discussão. A resposta é direta, sim. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3, o Kardec diz que na Terra não está a humanidade toda, né? Mas apenas uma pequena fração da humanidade. Né? A espécie humana, lógico, ela abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. E aí o Kardec faz a seguinte ponderação. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? É uma parte ínfima, ínfima. Todos os lugares, todos os planetas são habitados. É porque nós tomamos por base a nossa constituição, né? O nosso corpo material. Mas nós vamos entender isso direitinho, porque lá na pergunta 56, o Kardec pergunta assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. E a gente vê, né? Os cientistas na Terra já conseguem observar isso. Por exemplo, só no nosso sistema solar, os planetas são diferentes entre si, completamente diferentes. Eles não se assemelham. É a resposta dos espíritos, não. Eles absolutamente não se assemelham. Então, se os mundos têm constituição física diferente entre si, lógico que os habitantes dos mundos também vão ter constituição física diferente da nossa, até num estado vibratório diferente da nossa. Né? Então, muitas vezes a gente vê aquele deserto lá em Marte, né? Que os nossos olhos físicos são incapazes de enxergar a vida. E quem disse que lá não tem vida? Se todos os globos são habitados, talvez a vida lá esteja numa vibração diferente da nossa, né? Então, os mundos não são todos iguais e os habitantes dos mundos também não são iguais, né? E aí fica aquela pergunta, né, Jefferson? Como é que são formados os mundos? Né? Essa quantidade de globo por aí, de orbe por aí. É assim, gente, do modo que nós podemos entender com a nossa parca inteligência, né, de ser humano terrestre, os espíritos informam que os mundos são formados pela condensação da matéria espalhada pelo espaço, né? Através da vontade guiada dos prepostos de Deus. Não é mesmo? No livro Consolador, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, o Emmanuel fala disso na parte 1, no item 4, na pergunta 87. Ele diz assim, a pergunta é, de onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? E aí o Emmanuel responde, né? Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu, olha que bonito, gente, obedeceu ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Contudo, achamo-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada,
cabendo-nos louvar e buscar pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento o seu divino autor. Então, gente, olha que coisa mais bonita, né? Emmanuel falando que é tudo parte de Deus, tudo é oriundo do Criador, né? Inclusive esse sopro lançado ao infinito para que fosse possível a criação de tudo, né? Então, o que os espíritos ensinam é que são muito diferentes as condições dos mundos quanto ao seu grau de adiantamento, a sua composição material, ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, né? Então, a gente tem essas duas condições, tanto material como a diferença também de quem habita aquele mundo, né? No mesmo livro do Emmanuel, O Consolador, no item 1, na parte 3, chamada Ciências Especializadas, as perguntas 72 e 73, o Emmanuel faz um esclarecimento a respeito disso para quem ainda tem dúvidas, né? A pergunta 72 é assim: existem planetas de condições piores que as da Terra? É difícil a gente imaginar, né, gente? Que o nosso planeta anda aí muito danado, né? Mas o Emmanuel fala: existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem. Emmanuel é ótimo, né? Avassalado pelo egoísmo, ou seja, nós somos o ponto que enfeia esse planeta, né? Porque esse planeta realmente é um planeta muito bonito, gente. A Terra é um planeta muito bonito, né? Mas a gente está aqui para estragar a festa, né? Como diz. Então, vamos lá. O Emmanuel fala assim: olha, conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. O que é o degredo, gente? É quando a gente está numa situação, num planeta, por exemplo, um planeta de regeneração e ser degradado por um planeta numa escala inferior, um planeta primitivo ou de provas e expiação. Você está num planeta de prova e expiação, você é degradado por um planeta primitivo, ou às vezes por um planeta em prova e expiação, mas lá no início, né, do ciclo de prova e expiação. Então, assim, isso é o degredo. E aí o Emmanuel vai falar assim: entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Ou seja, o Emmanuel fala muito claramente: nós somos o ponto sonante aqui nesse planeta, né? É um planeta muito bonito, abençoado realmente, né? A providência divina ali, os trabalhadores que formaram esse planeta sob a tutela de Jesus fizeram um trabalho aqui maravilhoso, mas a gente, né? A gente não está cumprindo a nossa parte. O homem não está devagar ainda, né, gente? Na pergunta 73, o Emmanuel diz o seguinte: a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? E aí a resposta: nas expressões físicas, semelhante analogia impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus. Ele não falou de todos os homens, ele falou de todas as criaturas de Deus que povoam o universo, e examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Ou seja, o que o Emmanuel está dizendo aqui? Fisicamente, nós somos muito diferentes, né? Mas se a gente olhar pelo lado espiritual, nós fazemos parte da grande família universal, né? Nós somos todos filhos do Criador.
Então, nós somos todos irmãos, todas as criaturas são irmãs, né? E lá na pergunta 75, essa pergunta é muito boa, porque o Emmanuel esclarece, né? Porque a pergunta é assim: na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe, de cada planeta? Esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis de aperfeiçoamento, ou seja, cada vez que a gente sai de um planeta e vai para outro planeta, na nossa jornada evolutiva, a gente é obrigado a, sim, a obedecer aos impositivos evolutivos daquele planeta, a sua consubstanciação física, material, né? Então, sim. Só que nós temos que compreender também, né, Jefferson, que quando Jesus se refere às muitas moradas na casa do Pai, ele também está se referindo ao estado do espírito na erraticidade, né? Porque como que pode ser o estado do espírito? Pode ser venturoso ou pode ser desventurado, né? Nós somos completamente desventurados, gente. O ser humano terrestre é desventurado até. Então é assim, olha, se o espírito ele está mais ou menos depurado, né? Se ele está mais ou menos despreendido das questões materiais, dos laços materiais, né? Ele vai, à medida que ele vai fazendo isso, ele vai se aperfeiçoando, vai se melhorando, né? Então, essas condições do espírito, elas variam assim ao infinito, né? Porque depende do meio que o espírito está, do aspecto das coisas, das sensações que ele experimenta, das percepções que ele tem. Então, olha só, vamos ver. Enquanto existem alguns espíritos que não podem se afastar da esfera onde eles vivem, do globo onde eles vivem, há outros espíritos que já estão numa condição mais elevada, eles percorrem o espaço e os mundos, né? Eles não estão presos àquele globo. Enquanto tem alguns espíritos que ainda são ali culpados, que erram ali, que vivem nas trevas, né? Que ficam, erram, gente, no sentido de erraticidade, né? Que ficam perambulando aí nas trevas, os espíritos que já se melhoraram, que já evoluíram consideravelmente, né, os espíritos bem-aventurados, eles vão desfrutar ali das claridades resplandecentes, né, e do espetáculo sublime que é o infinito, né? Enquanto tem espírito mau que vive atormentado de remorso, de pesar, né, que muitas vezes está ali insulado, ilhado, sem consolação, separado daqueles que constituem objeto das suas afeições, né, dos seus amores, dos seus entes queridos, né, vivendo ali sob a mão de ferro dos sofrimentos morais, né, que ele mesmo se impôs, né? Porque Deus não impõe nenhum sofrimento a nós, somos nós mesmos, né? Aquele espírito que é justo, ele desfruta, claro, do convívio daqueles que ele ama, né? Ele frui ali das delícias de uma felicidade indizível, né? Então, assim, dessa forma a gente consegue entender que existem realmente várias moradas na casa do Pai, não só na questão física circunscrita ao globo, como também as que não são localizadas, né? Que é a condição do espírito, né? A condição de bem-aventurança do espírito. Então, a gente infere daí que se há espíritos em diferentes graus evolutivos, com diferentes necessidades de aprendizado, logicamente que vai haver, então, vários tipos de mundos para abrigar esses espíritos nas suas diferentes necessidades evolutivas, né? Porque não adianta eu pegar um espírito que ainda está
muito aferrado à questão material, muito ligado à questão material, e colocar ele no mundo feliz, porque ele não consegue vibratoriamente permanecer ali. Né? Por quê? Porque o mundo feliz ele já é voltado para o bem. Né? A condição material dele é quase nada. Né? Muito sutil o corpo material dos espíritos no mundo feliz, então ele não consegue ficar ali. Então a gente pode dividir assim, basicamente, em 3 categorias, né? De um mundo inferior, né? Que a existência é toda material, né? O que predomina são as paixões, né? Essas paixões avassaladoras, nossa, né? Com relação a tudo. E é quase nula a vida moral. Tem os mundos intermediários, né? Onde o bem e o mal estão misturados. Né? Predomina um ou outro segundo o grau de adiantamento dos que estão morando naqueles planetas, né? Tanto encarnado quanto desencarnado, né, gente? Quando a gente fala assim, encarnado e desencarnado. E tem os mundos que já chegaram a um grau superior. Né? O corpo não tem a materialidade que a gente vê aqui na Terra, né? A vida moral é elevada, o mal não existe mais nesses mundos. Né? O homem ele não procura se elevar acima de outro homem, ele procura se elevar acima dele mesmo, né? Se aperfeiçoando. Então, gente, a gente, na verdade, a gente não pode fazer uma classificação ali absoluta, né, da questão dos mundos, mas a gente pode levar em consideração o estado em que se acham aqueles mundos e da destinação que eles trazem, né? Então, tomando ali por base algumas nuances que mais sobressaem, né? O Kardec fez ali uma divisão de modo geral. Ele colocou assim, olha, mundo primitivo. Mundo primitivo é um mundo inferior, claro, que ele é destinado às primeiras encarnações da alma humana, né? O que predomina é a ignorância, né, gente? Os mundos de prova e expiação somos nós, né? Terra, planeta de prova e expiação, onde domina o mal. Nós estamos lascados, né? Também é um mundo inferior, né, gente? O mundo de prova e expiação, como a Terra está hoje, né? É um mundo inferior, né? Mundos de regeneração. O que é um mundo de ou regeneradores, né? São os mundos nos quais as almas que ainda têm alguma coisa para expiar, elas ganham força e elas repousam dessa fadiga, desse cansaço das lutas do mundo de prova e expiação, né? O mundo de regeneração, ele é um mundo intermediário, né? Por quê? Porque ele pode ser ali no início da regeneração ainda tem gente voltada para a maldade, tem o mal, o bem e o mal estão misturados, né? Os mundos felizes ou ditosos, né, onde o bem sobrepuja o mal. Olha, não é que não tem mal, não. É o bem sobrepuja o mal. Né? Então, assim, eu particularmente coloco ele ali na categoria de mundo intermediário para mundo superior, né? Depende ali de onde ele está. E o mundo celeste ou divino, que são as habitações dos espíritos puros, depurados, né? Onde reina o bem exclusivamente. Esses são os mundos superiores, né? Onde a felicidade ali você já encontra ali só felicidade, né? Porque não tem mal, né? O mal não existe no mundo celeste ou divino. E a Terra, gente, né? Como eu já disse, ela pertence à categoria de mundo de prova e expiação, né? Onde o mal domina. Por isso que aqui o homem vive em situação de tantas misérias, né? Misérias morais, misérias físicas, né? Agora, graças a Deus, né, e a perfeição das leis do Senhor, as suas leis de amor, suas leis cósmicas de amor, que os espíritos que encarnam em um mundo, eles não estão presos àquele mundo indefinidamente. À medida, e ele nem atravessa todas as fases da sua evolução, do seu progresso, naquele mundo. Né? Ele
começa a sua jornada num lugar, vai evoluindo, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Por quê? Até ele chegar à perfeição, né? Então, graças a Deus, né? Porque senão imagina a gente presa à Terra aí o tempo inteiro, né? Então, assim, quando o mundo alcança o grau quando em algum planeta, né? Os habitantes ali alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, eles vão passar para um outro mais adiantado. É igual uma escola, gente. Né? Os mundos são como escola. Você está numa escola, você esgotou o conhecimento daquela escola, você vai para outra. Você esgotou, vai para outra. Esgotou, vai para outra. A gente vai mudando de casa planetária de acordo com a nossa evolução, né? Até que a gente chegue realmente ao estado de espírito puro. Então, à medida que nós vamos conquistando o nosso adiantamento, a gente faz essa migração de mundos, né? É como se fosse uma recompensa, né? A gente ascender a um mundo de ordem mais elevada. Assim como também a gente pode considerar como um castigo, mas não de Deus, tá, gente? É da nossa própria consciência que se sente culpada, né? A gente pode considerar um castigo esse prolongamento da nossa permanência no mundo menos feliz. Ou até a gente ser relegado para outro mundo mais infeliz do que aquele que a gente está, que é o degredo, né? E sermos impedidos de voltar quando a gente está ali obstinado no mal, quando a gente está preso ao mal, né? Então, assim, falei muito, né, Jefferson, mas é porque esse assunto é realmente muito bacana, mas essas são as primeiras considerações que a gente tem que fazer para a gente entender a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Muito bom a sua exposição, Lara. Gostei bastante. Achei muito interessante, né? A abordagem que você falou sobre o livro Emmanuel, né? Do Emmanuel, o Consolador, a questão 72. Realmente a Terra é um planeta muito bonito. Se você for se comparar a Terra com outros planetas que estão na mesma categoria ou categoria inferior à Terra, ou seja, de mundos primitivos ou mundos de provas e expiações, a gente vê que vai ter planetas que estão melhores que a Terra, né, dentro da categoria de mundos de provas e expiações, mas tem muitos mundos também que estão abaixo da Terra, porque lá, como o Emmanuel falou, né, que a questão de alguns mundos terem bastante, não tem tanta diversidade como tem aqui na Terra, falta água, falta matéria-prima, falta tudo, mesmo em mundo de prova e expressão. Então, gente, acho que a gente tem que agradecer a Deus por nós estarmos na Terra, estarmos junto com Jesus, trabalhando para Jesus. E reforço, esse é o momento de a gente trabalhar para Jesus. Nós somos trabalhadores da última hora. É muito importante que a gente tenha essa ideia, né? Tenha esse pensamento fixo na nossa mente. Então, a Terra, ela é um mundo abençoado. Ela é um mundo que nós temos que abençoar. Nós temos que ajudar esse planeta a evoluir. Como a gente faz isso? Evoluindo nós mesmos. Então, nós somos muito abençoados. Vocês nem imaginam como que a gente é abençoado, né? Porque Jesus é um ser de alta hierarquia, né? E está sempre intercedendo por nós, né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção. E eu vejo aí muita gente comenta para mim, né? Fala comigo, falando que quer ir embora da Terra porque a Terra está destruída, tá um caos, tem que cair um meteoro logo para poder mudar as coisas. Não é assim, gente. Tenham paciência. O mundo não é só de coisa ruim. Quem vê só coisa ruim é porque a pessoa não está vendo todo o aspecto, toda a parte ampla da Projeto Terra. Porque Jesus, ele está no leme. Mas que a Terra esteja cabeça para baixo ou não, não importa, esteja um caos geológico, né, no campo econômico, campo político, não importa. Nós temos que ter noção do seguinte, pessoal, que Jesus está no comando. Se Jesus está no comando, vai dar certo. Tem coisa boa. Ou será que Jesus não é um ser de alta hierarquia? Ou será que Jesus não é um ser que está conduzindo a Terra? Então, vamos ter essa percepção. Então, para quem quer ir embora da Terra, eu só digo se você realmente não está de acordo com a sintonia da Terra, você realmente não vai ficar na Terra. Então, você vai para um mundo inferior, um mundo primitivo, né? Então, não queira ir embora da Terra, não. Porque se você quiser, você não vai para um outro mundo. Porque se você não tolera as imperfeições alheias, não tem a caridade com as imperfeições das pessoas, não tem empatia com elas, não se coloca no,
as questões de erros, equívocos alheios, não importa, pessoal. Nós temos que ter noção. Nós estamos aqui trabalhando para Jesus. Então, como o Evangelho de Jesus fala, né? Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Então, vamos ser trabalhadores da última hora mesmo. E, gente, a Terra precisa que a gente faça a nossa melhor parte, que a gente faça o melhor que a gente puder para ajudar a Terra, porque a Terra, quando for o mundo da regeneração, né, a gente tem que estar de acordo com o novo projeto, com o novo upgrade da Terra. Então, isso é importante. Porque, gente, assim, ó, tem muitas pessoas que acham também que a Terra, só existe vida na Terra. Só que elas não veem a amplitude do universo, a amplitude do cosmos. Por exemplo, tem milhões de nebulosas, milhões de nebulosas. Dentro de cada uma, se pegar uma delas só, tem milhões de galáxias. Agora, se pegar essas galáxias, pegar uma delas só, vai ter milhões, outras zilhões de sistemas planetários. Com alguns igual à Terra, com a possibilidade de vida igual a nossa, na mesma vibração que a nossa, outras que estão na vibração mais superior, mais sutil. Então, pessoal, se vocês forem ver, né, algumas fotos do Hubble, algumas fotos do James Webb, você vai ver ali que é muita galáxias, é muito corpo físico, corpo celeste no espaço. Como é que Deus só colocou a vida na Terra? Será que a gente a gente está tão ruim assim, né? Só que Deus não tem, desculpa dizer isso, mas será que Deus não tem discernimento, não tem elevação moral, não tem conhecimento elevado da situação do universo, só colocou a vida na Terra? Acho que se Deus só colocou a vida na Terra, então Deus está errado, né? Porque a amplitude que tem de universos, de galáxias, de sistemas planetários que tem aí. É impossível que não tenha vida em Marte, não tenha vida em Júpiter. Tem sim, tem outra vibração, outra frequência. Não é porque a gente não possa ver que a gente não existe vida ali, não é isso. Um exemplo muito fácil. Uma pessoa, recentemente, falou assim, ó, tudo que a gente não pode ver não é vida. Tá bom. Partindo desse posto, então vamos fazer o seguinte, então. Se não é vida, onde está as bactérias? Os vírus, você consegue ver? Eu não vejo. Se você vê, você é especial, mas eu não vejo. Ah, mas temos os microscópios. Tudo bem. Você consegue ver o átomo? O átomo também é considerado, né, um ser vivo, né? Então, tudo que a gente não consegue ver é também considerado vida, porque a matéria-prima que Deus nos dá no universo, através do fluido universal, ela é aquela que constitui, assim, a argamassa da matéria, dos mundos habitados, dos mundos, né, das cometas, das asteroides, né? Então, isso é muito interessante de ter essa noção. Então, não é porque a gente não possa ver, não possa existir vida em outras vibrações. E, assim como esse colega que me abordou, falou, né? Então, se ele realmente é espírita, eu tenho certeza que ele não é, mas ele quis dizer que sim, se ele realmente é espírita, né, ele deveria, então, perceber que os espíritos estão em outra vibração. Eu não vejo os espíritos, mas eu sinto eles. Você talvez sinta eles, talvez você fale com eles, converse com eles. Então, isso é muito importante, né? Tanto é que aqui temos a questão 22 do livro Consolador, de Emmanuel, fala o seguinte: não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito, mas muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer, pelos seus detalhes, a grandeza infinita da obra do Criador. Se para Deus a Terra é algo grande, algo esplendoroso, por que nós não podemos ver dessa forma? Porque a gente tem essa percepção, só que a gente não quer enxergar, porque a gente só enxerga as coisas ruins. A gente só busca as coisas ruins na maioria das vezes. Se a gente começar a buscar as coisas boas que a Terra pode proporcionar, pode nos dar, a gente vai começar a ver a Terra com outros olhos, com os olhos de regeneração. Aquilo que até me lembrei daquela hora falou, né? De um programa anterior que a gente estava falando sobre transição planetária, deixar aqui no card, aquela área falou sobre aquela tsunami que houve na Oceania, né? Foi na Oceania, né, Lara? Que houve. As pessoas, depois que acabou aquela onda... Japão, isso. Aquela onda gigante, as pessoas desceram do morro, ajudaram, hospedaram pessoas que ela nunca viram na vida. Isso é regeneração. Isso está intrínseco em nós, essa força de querer ajudar as pessoas.
É isso que nós temos que ter. Então, por isso que a Terra ela pode ser um planeta agora de provas e expiações, mas no futuro, um pouquinho longe, óbvio, né, contando nosso tempo físico, material, vai ser um mundo celeste. Então, olha só que grandeza que Deus nos dá, a oportunidade que Deus nos dá de evoluir junto com o planeta Terra. E, embora a gente fisicamente não seja iguais aos irmãos que estão em Marte, que estão em Júpiter, que estão em Vênus, em outros mundos mais elevados, não é porque a gente não tem a mesma composição física, mesmas características físicas, que a gente não possa ser chamado de irmãos. Tanto é que a Lara leu aí que as criaturas de Deus não é só o ser humano. A Lara fez essa observação. Há seres de outras categorias também, outras formas. A gente vai abordar daqui a pouquinho. Nem vou dar um spoiler aqui, não. Só para finalizar, né, essa minha primeira abordagem, diz o seguinte aqui na questão 57 do Livro dos Espíritos. Pergunta: não sendo uma só para todas as constituições físicas dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que eles habitam? Aí os espíritos respondem para Kardec, se há outras formas de vidas diferentes da nossa, composição física nossa, né? Fala assim, sem dúvida, do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água, e os vossos pássaros no ar. Então, uma coisa muito, muito interessante. Se eu colocar um dedo na solda cáustica, eu perco o dedo. Mas tem bactérias vivendo lá. Se eu for até o fundo do mar, vamos supor nas fossas marianas, que acho que, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano é quase entre 7 mil a 10 mil metros de profundidade. Se eu descer ali, vamos supor, uns 2 mil, né, com um submarino lá específico, e se eu sair fora, eu morro. Né, vou virar enlatado, né? Por isso não tinha enlatado. Então, lá nas fossas marianas, há vida, há peixes, há bactérias, há seres vivos vivendo lá. Há uma pressão muito, muito grande que nem nosso corpo consegue suportar. Se há seres que suportam, seres minúsculos que suportam esse tipo de pressão, esse tipo de característica física, imagina se nos outros mundos não posso ver essas pessoas também. Né? Posso ver existir pessoas que estejam nessa mesma condição, onde a pressão seja tão grande que se a gente pegar uma nave espacial e for parar lá, se for aterrissar lá, a gente vai virar enlatado, né? Então, devido à pressão. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Então, se a Lara quiser comentar, quiser abordar sobre uma coisa a mais sobre esse tema dos mundos, aí seria interessante. Só uma coisa, Lara, você falar, eu só vou dar uma saidinha aqui, vou pegar o cabo de internet aqui, tá um pouquinho meu Wi-Fi aqui, tá bom? Pode falar, Lara. Tranquilo. Então, gente, vamos continuar aqui na pluralidade dos mundos habitados, né? Porque não tem como a gente falar de pluralidade dos mundos habitados sem falar de Camille Flammarion. Ah, meu Deus, quem foi Camille Flammarion? Quem é esse aí, né? Camille Flammarion, gente, foi um cientista, né? Um astrônomo. Ele nasceu na França em 1842, né? E desencarnou em 1925, aos 83 anos, né? E ele era muito espirituoso, né? Ele nasceu aos 7 meses e ele dizia o seguinte: eu estava muito impaciente para chegar na Terra, então não consegui esperar 9 meses, vim de 7 mesmo. E o Camille Flammarion, ele nasceu numa família muito simples, né? De lavradores. Ele era o mais velho dos filhos, né? Mas ele era extremamente inteligente. Aos 4 anos de idade, ele já sabia ler. Aos 4 anos e meio, ele já sabia escrever. Aos 5 anos, ele dominava ali os rudimentos da gramática e da aritmética, né? Da matemática. Então, assim, o Camille Flammarion é extremamente inteligente. E quando a gente fala da codificação espírita, que a gente sabe, né, que convergiram vários espíritos, né, luminares naquela época, como Allan Kardec, o próprio Camille Flammarion, Gabriel Delany, Leon Denis, que vieram para dar suporte, né, à questão da codificação. O Camille Flammarion estava junto nessa equipe, né, que veio reencarnar na Terra para ajudar
né, no desenvolvimento ali de toda essa questão da codificação espírita, e a tarefa dele foi no terreno da astronomia, né? Ele foi realmente ali muito profícuo, né, escritor, muito estudioso, né? Inclusive tem um texto muito bacana, um artigo muito bacana na revista Reformador de 1975, né? A gente acha na internet, lá na página da FEB, a gente acha, que fala sobre o Camille Flammarion, um texto muito interessante, né? E assim, o Camille Flammarion, gente, quando as pessoas começavam ali a perguntar, né? Ah, isso é uma questão mediúnica que você está trazendo? Ele falava, não, isso aí são as minhas próprias reflexões, né? Então, assim, Camille Flammarion é considerado, né? Como a reencarnação de Galileu Galilei, né? Devido ali à grande autoridade que ele tinha no conhecimento de ciência e astronomia, né? Então, assim, era como se ele estivesse se lembrando dos conhecimentos que ele tinha. Tanto que ele tem uma frase muito interessante, né? Porque ele fala assim: olha, isso aí, eu quero deixar bem claro que isso aí não é comunicação entre vivo e morto, não. Isso aí é fruto, esses livros são fruto das reflexões do meu eu, do meu ser, sou eu mesmo, né? Não é espírito que está falando por mim. Então, assim, a primeira obra, né, do Camille Flammarion, ele escreveu aos 16 anos, né? O Mundo Antes da Aparição dos Homens. Ele ganhou notoriedade quando ele escreveu A Pluralidade dos Mundos Habitados, né? Foi em 1862 que ele escreveu esse livro. E assim, o Camille Flammarion foi muito profícuo, né? Tem até uma curiosidade, viu, gente? Vou contar rapidamente aqui. Dom Pedro II, né, nosso imperador, extremamente inteligente, Dom Pedro II, um homem muito culto, né? Falava várias línguas, era amante das ciências, né? Gostava de aprender, gostava de estudar. Dom Pedro II foi visitar o Camille Flammarion, né? E ele foi visitar o Camille Flammarion, levou um cedro do Líbano para plantar lá na casa do Camille Flammarion, né? E o Camille Flammarion, então, gravou ali numa prancha de cobre os detalhes desse encontro ali que ele teve com Dom Pedro II, né? Então, é muito interessante. E o Camille Flammarion foi amigo pessoal, né, do Allan Kardec, se tornou espírita, convicto. Ele que proferiu as últimas palavras à beira do túmulo do Allan Kardec, viu, gente? É dele a frase, né, que todo mundo conhece, né, quem estuda aí realmente a doutrina espírita, né? Camille Flammarion falou assim de Kardec: ele era o que eu denominarei o bom senso encarnado, né? Então, assim, ele tinha realmente uma grande deferência, né, pelo Allan Kardec, eram amigos, né? E assim, tem muito livro do Camille Flammarion, né? Leiam A Pluralidade dos Mundos, é um livro científico, ele refuta quem diz que não tem vida em outros planetas, cientificamente, é um livro muito bacana da gente ler, mas é um livro de ciência, né? Então, assim, quem está acostumado aí a ler romance, espírito, não é esse tipo de livro, é um livro para conhecimento mesmo, para você adquirir conhecimento, é um livro muito interessante. Mas ele tem diversos livros, né? Os mundos imaginários e os mundos reais, Deus na natureza, As Maravilhas Celestes, O Mundo Antes da Criação do Homem, As Casas Mal Assombradas, esse livro é muito legal. Narrações do Infinito, A Morte e os Seus Mistérios, O Fim do Mundo. Né? Então, assim, tem muito livro, gente. Contemplações científicas, é muito livro que o Camille Flammarion tem. Então, assim, vale realmente a pena a gente ler. E aí, falando de Camille Flammarion, a gente vem falar dos tipos de mundo, né? Que a filosofia espírita, a doutrina espírita explica, né? Aí, como eu disse, no Livro dos Espíritos tem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, no capítulo 3,
cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Lá na parte da instrução dos espíritos tem uma ótima explicação sobre mundos superiores e mundos inferiores, né? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, gente, é que assim, essa qualificação de mundo inferior e mundo superior, ela não é absoluta, ela é relativa, né? Então, assim, o que é relativo? Eu estou comparando uma coisa com a outra. Então, por exemplo, se eu comparar a Terra com, vamos supor que Mercúrio seja um mundo primitivo, tá? Marte seja um mundo primitivo. Então, se eu estou comparando a Terra com Marte, a Terra é prova e expiação, então está superior. Se eu comparar com Júpiter, que já é um mundo feliz, então a Terra está mais atrasada. Então, assim, tudo é relativo, é em comparação um com o outro, né? Então, assim, vamos tomar a Terra, tá? Por ponto de partida das nossas observações a partir de agora, né? E das nossas comparações. Que aí a gente vai poder fazer ideia do que é um mundo superior e do que é um mundo inferior, né? Então, vamos lá. Mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? O mundo primitivo é onde encarnam ali os espíritos ali no início da fase hominal, né? Então, assim, são espíritos mais atrasados, né? Mais rudimentares, são, claro, revestidos de forma humana, mas não tem beleza, né? O instinto predomina, não tem qualquer sentimento ali de delicadeza ou de benevolência, não tem noção de justo e injusto. A força bruta é a lei, né? É como os povos selvagens, a força bruta é a lei. Então, assim, claro, se eles são espíritos rudimentares ainda ali nas primeiras encarnações, claro que não tem invenção, não tem indústria, né? Eles passam a vida ali nas necessidades mais básicas, né? Alimento e sobrevivência, né? Só que, gente, Deus é misericordioso e perfeito, né? Então, assim, nenhuma das suas criaturas é abandonada, não, gente, né? No fundo, mesmo os espíritos ali que habitam planetas primitivos, né? No fundo das trevas da inteligência ali, eles têm a intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo, né? Que é o Pai. Esse instinto já basta para tornar esses espíritos superiores uns aos outros, né? E para preparar a ascensão deles para uma vida mais completa, né? Para que eles são como crianças, gente, que estão a crescer realmente, né? A gente pode fazer essa comparação. É só observar aqui na Terra, né? Que a gente tem resquícios de mundo primitivo aqui ainda, né? É só a gente ver como habitam ali essas raças que a gente considera selvagem, né? As nações bárbaras, né? Os povos indígenas, são resquícios de mundo primitivo, né? A Terra já foi mundo primitivo, evoluiu para mundo de prova e expiação. Então vamos lá, mundo de prova e expiação. Ô mundinho danado. Vamos lá. É um mundo onde predomina o mal. Predomina o mal. Gente, sem dizer se você acha a Terra em um paraíso, não é. A Terra predomina o mal, né? O mundo de prova e expiação, ele é destinado àqueles espíritos que precisam expiar as faltas que eles cometeram em encarnações anteriores e passar ali pelas provas para que eles possam. Todo espírito passa por prova o tempo inteiro, tá, gente? Mesmo os espíritos mais evoluídos, porque a prova é sinônimo de evolução, é o teste que você faz para evoluir, né? Então, assim, a variedade de mundo de prova e expiação é gigantesca, né? Mas tem um caráter comum. Qual que é esse caráter? O mundo de prova e expiação serve de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Opa, somos rebeldes. Somos, gente, sinto informar, somos rebeldes, estamos aqui na Terra, no mundo de prova e expiação. Somos desobedientes à lei do Pai. Por isso é que a gente está aqui, né? Então,
como que é a vida aqui? O espírito tem que lutar mesmo, né? Ele tem que lutar tanto como com a perversidade dos homens, né? E com a inclemência da natureza, né? Porque a gente vê aí, a gente enfrenta furacão, tsunami, terremoto, é uma natureza inclemente mesmo, né? Muito calor, muito frio, neve, deserto. Então, assim, a gente tem que lutar tanto como contra a perversidade dos homens, contra a inclemência da natureza, ao mesmo tempo em que a gente promove e desenvolve as nossas qualidades do coração, da inteligência, ou seja, a gente tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, na Terra, num planeta igual à Terra, de prova e expiação, a gente precisa do mal para perceber e para sentir o bem, né? Porque a gente precisa fazer essa comparação, porque se a gente fica numa única situação, a gente, não compreende. Então a gente precisa do mal para compreender, para perceber a questão do bem, né? A gente precisa da ignorância para perceber a inteligência, a gente precisa da doença para apreciar a saúde. A gente precisa dos contrastes no mundo de prova e expiação, né? Aí eu estou me lembrando aqui, Jefferson, vou só fazer um adendo rapidinho que eu me lembrei. Vocês vejam, observem essas obras que retratam assim o inferno, como a Divina Comédia, por exemplo, né? Como essas pinturas renascentistas, principalmente, né? A Divina Comédia, gente, o Dante foi muito engenhoso para descrever ali os tormentos do inferno, né, gente? A Divina Comédia é uma obra mediúnica, né? Claro que é uma obra mediúnica. Então, assim, você veja, esses escritores, esses pintores que retratam ali de uma forma muito contundente ali essas regiões infernais e de uma forma muito pálida as alegrias do céu, né? Uma forma muito aquém do que é realmente. Por que que isso acontece? A gente fica pensando, nossa, por que que essa descrição do inferno aqui é tão detalhada, esse livro assim, e quando vai falar do céu, não tem muita informação. Por quê, gente? Porque a gente precisa da comparação. Nós somos espíritos inferiores, a gente só experimentou dor, miséria, a gente ainda não conseguiu entrever as claridades celestes, a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. É por isso que a gente escreve bem o ruim e custa descrever o bom, porque a gente não experimentou o bom ainda, porque nós estamos muito atrasados, né? Então, assim, à medida que a gente vai se elevando, que a gente vai se depurando, né, o nosso horizonte se dilata. E aí a gente vai passar a compreender o bem que está diante de nós. E vai compreender também o mal que está atrás. Opa, eu não quero mais isso, eu quero ir para frente. Né? Então é isso que acontece. O Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: olha, a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Não é. Por que não é? Porque nós já trazemos aqui, nós que habitamos a Terra, nós já trazemos conosco algumas qualidades inatas, né, que constituem a prova de que a gente já viveu e já realizou certo progresso. Mas o que acontece? A gente traz muito mais, né, por isso que a gente escreve as coisas ruins muito bem, os vícios, a maldade, né, que são sinônimos, indícios da nossa imperfeição moral. Né? O Santo Agostinho falava, é por isso que Deus nos colocou nesse mundo ingrato. Né? Ele falava assim, para a gente espiar aqui as nossas faltas. Né? Como que a gente espia a nossa falta, gente? É mediante um trabalho penoso, diante das misérias da vida, até que a gente tenha merecimento para ascender um planeta melhor, né? Mais ditoso. Então, assim, exatamente o que eu falei, né? O caráter do mundo de prova e expiação é servir de exílio para espírito rebelde à lei de Deus, né? Então, esses espíritos rebeldes, gente, é só observar a nossa vida, né? Como que é a nossa vida? A gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar para sobreviver, a gente tem que lutar pela manutenção das nossas coisas, a gente tem que lutar para aprender. É uma eterna luta, né? A gente luta contra aqueles que são perversos,
A gente luta diante dos desastres naturais, né? Então, assim, é um trabalho realmente árduo, né? A gente luta para buscar o conhecimento, a gente luta pelo nosso aperfeiçoamento moral, para a gente adquirir valor, para a gente adquirir um entendimento maior do bem. Então, assim, Deus, na verdade, na sua bondade infinita, né, ele faz com que, igual eu falei de castigo, né, como se fosse um castigo a gente está aqui, né, mas o castigo da nossa própria consciência pesada que errou muito, né, então assim, ele faz com que esse castigo, entre aspas, seja proveitoso para o progresso do espírito. Como é que ele faz isso? Olha, se a gente está espiando, quer dizer que a gente já viveu em outros mundos, de onde nós fomos excluídos. Ó, não dá para você ficar aqui e vai embora, está expulso. Por quê? Porque a gente estava obstinado no mal, porque a gente era motivo de perturbação para os bons. Então eu faço, ó, aqui não tem mais lugar para você, não. Está expulso dessa escola. Pode ir lá para outra escola pior. É assim que funciona. Então, nós tivemos que ser degradados por algum tempo, para um meio de espíritos atrasados. E aí é que está o bonito da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque nós que fomos exilados, né? A grande maioria da Terra, gente, foi exilada, né? Nós que fomos exilados, o que acontece? Nós viemos para cá com a missão de fazer os espíritos que aqui estavam avançarem. Né? Por quê? Porque a gente atrasa a inteligência, quando a gente é degradado, a gente traz a inteligência mais desenvolvida. A gente traz os germes do conhecimento que a gente adquiriu. Por quê? Porque a gente não perde isso. Né? O espírito não retrograda. Nunca. Né? Então, a gente já traz isso na nossa bagagem. Então, assim, esses espíritos degradados que estão aqui, né, como se fossem punição, e estão no meio de raças menos desenvolvidas, eles vêm para promover o progresso. Foi assim que aconteceu. É assim que acontece em todo lugar, gente. Né? Então, assim, o povo que estava aqui na Terra, né, você vê, estavam saindo ali de mundo primitivo, né, quando começou o exílio. Chegaram os primeiros exilados aqui. Então, assim, entrando no mundo de prova e expiação, então vieram para quê? Para poder promover o progresso. E esses espíritos. E agora tem uma coisa muito interessante, viu, Jefferson? Nem todo espírito que encarna na Terra vem para expiar. A gente tem os espíritos que só saíram da infância ali realmente, mas eles estão na Terra como se estivessem em curso de educação, né, para se desenvolver pelo contato dos espíritos mais adiantados. Gente, a misericórdia de Deus, olha, a perfeição das leis de Deus, que coisa mais bacana, né? Então, quando a gente fala de mundo de prova e expiação, a gente tem que falar da Terra, né? Porque a Terra é um mundo de prova e expiação. Verdade que nós estamos saindo de prova e expiação para regeneração, por isso que esse mundo está de perna para o ar desse jeito. Mas, assim, tem gente que fica admirado, né? Igual o Jefferson falou ali, quero sair da Terra, que não sei o quê, tem tanta maldade aqui, né? A gente está rodeada aí desse povo que faz maldade, né? São essas paixões grosseiras, miséria, enfermidade de toda a natureza, né? Nossa Senhora, o ser humano é uma espécie horrorosa, né? Mas não é assim, não, gente. O ser humano está assim no planeta de prova e expiação. Porque esse é o degrau evolutivo que ele está, mas ele vai evoluir. Nós já evoluímos muito. Hoje, se a gente olhar aí o que acontecia na época de Jesus, né, você crucificar as pessoas, então, assim, nós já evoluímos bastante. Mas a situação, tanto material como moral da Terra, não tem nada de espantoso, não. É o degrau evolutivo que a gente está. A gente precisa compreender e levar em consideração qual é a destinação da Terra? Qual é a destinação nossa, dos que habitamos aqui? Quer ver? Vamos fazer uma analogia simples que a gente compreende essa questão direitinho, né? Num hospital, quem que está no hospital? Doente,
né? Quem está lá estrupiado de acidente, precisando de cirurgia, são esses. Quem está numa penitenciária? Quem está preso? Quem fez maldade, né? Cheio de vício na maldade, cometeu várias torpezas ali na vida. Tem também essas pessoas que habitam regiões muito insalubres, né? Que são difíceis de viver. Quem que são? Como que são essas pessoas ali? São pálidos, né? Às vezes doentes por conta de que mora ali perto de um rio que não tem esgoto tratado, né? Então, assim, são franzinos, né? Pela dificuldade da vida, né? Então, assim, a Terra, ela pode ser comparada a um hospital, a uma penitenciária, a um lugar insalubre, só que tudo ao mesmo tempo. Essa é a beleza de viver no planeta de prova e expiação, gente, é tudo ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente passa a compreender que por que as aflições na Terra ou no mundo de prova e expiação ultrapassam os contentamentos, né? Os prazer, a felicidade. Né? Gente, Jesus não disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então nós somos os doentes. Se nós estamos num planeta de prova e expiação, porque nós estamos doentes, nós somos rebeldes, nós somos criminosos. É por isso que a gente está aqui, porque nós infringimos a lei de amor do Pai. Então, assim, ninguém manda para o hospital quem está com saúde. Ninguém vai para a prisão, né, se não praticou o mal. Apesar que ultimamente não é bem assim, né? Mas a lógica é essa: ninguém vai para a prisão se não praticou o mal, né? Então, assim, os hospitais, as prisões, eles não podem ser tomados como se fosse um lugar ali para você desfrutar as maravilhas. Não é. Não é. À medida que a gente vai se curando, que a gente vai se reabilitando, a gente sai do hospital. À medida que a gente vai cumprindo a nossa pena, né, que a gente vai promovendo o nosso reajuste perante a lei divina, a gente sai da prisão. Então, assim, o homem vai deixar a terra quando ele ficar curado das suas enfermidades morais. É só aí que nós vamos deixar a Terra. Quando a nossa questão moral tiver de acordo para ir para um mundo melhor, né? Então, gente, esse é planeta de prova e expiação. Ao mundo regenerador, nós vamos entrar aí em planeta de regeneração, né? Ou regenerador. Como que é esse planeta? Ele serve de transição entre o mundo de prova e expiação e os mundos felizes, né? Uma transição ali entre esses dois. A alma que está ali penitente, arrependida dos erros que cometeu, ela vai encontrar nesses mundos regeneradores calma, tranquilidade, repouso, para ela poder acabar de se depurar, né? Então, assim, o homem no mundo de regeneração ainda está sujeito às leis que regem a matéria, claro, evidente, porque ainda é um mundo que tem encarnação material. Apesar da humanidade experimentar ali as mesmas sensações e desejos que a gente tem no mundo de prova e expiação, mas essa humanidade já está liberta das paixões desordenadas, né, desequilibradas, de que nós somos escravos hoje. Né? Uma humanidade que já vai ficar isenta do orgulho, né, que vai ficar isenta da inveja, da necessidade do ódio, da raiva, né? Tem um maior entendimento da questão do amor, da equidade, do senso de justiça, né? Que preside, vai passar a presidir as relações sociais. Não é só utopia aí, não, gente. É realmente justiça divina, equidade, porque a cada um é dado segundo as suas obras, né? Então, assim, no mundo de regeneração, todos reconhecem Deus, tentam caminhar para Ele, cumprir as leis. Né? Não tem felicidade perfeita, viu, gente, em mundo regenerador, mas a gente já pressente ali a aurora da felicidade, né? Já é um mundo mais tranquilo de viver. Né? O nosso corpo ainda é bem material, como eu disse, é sujeito, sim,
às vicissitudes, às dificuldades, aos obstáculos, aos desafios, né? Mesmo porque a gente só vai ficar livre disso, gente, quando a gente estiver habitando um planeta que a gente não precise mais do corpo material, em nenhuma frequência, né? Que a gente já está desmaterializado, né? E a gente ainda vai suportar as provas, mas sem essa angústia que a gente tem hoje, né? Porque as provas elas andam muito juntas com a expiação. Então, se a gente comparar a Terra com mundos regeneradores, né, esses mundos já são bem melhores que o mundo de prova e expiação, já são mais felizes. Quem de nós não ia ficar alegre, né, de habitar um mundo em regeneração ali? Por quê? Porque é a calma depois da tempestade, gente, né? Como se fosse a convalescência após a moléstia, após a doença. Então, assim, no mundo regenerador, o homem vai estar menos ligado, menos absorvido pelas questões materiais, vai enxergar melhor o futuro, vai compreender melhor a existência de outros prazeres, né, de outros contentamentos prometidos pelo Senhor, né, desde que nós nos mostremos dignos, viu, gente? Né? Assim, opa, planeta de regeneração possa ser tudo que não é, não, tá? A gente tem que se mostrar digno, né? Principalmente depois que o nosso corpo físico chegar ao fim, né? Que nós desencarnarmos, que nós morrermos, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, no mundo regenerador, o homem ainda é falível, né? Ainda tem o mal, né? O mal não se perdeu completamente, não, ainda tem bem e tem mal, né? Mas já não predomina o mal. Isso é que é bom. Então, assim, se a gente quer permanecer na Terra, gente, né? Uma consideração, se a gente quer permanecer na Terra, que está se transformando em mundo regenerador, nós precisamos avançar. Nós temos que avançar, senão a gente vai ter problema, porque não avançar é recuar, tá? E se a gente não tiver firmado os nossos pezinhos bem, na prática do bem, na busca do conhecimento, do autoconhecimento, a gente pode recair para mundo de expiação e prova de novo, e se a gente aprontou muito, a gente vai cair lá para mundo primitivo, né? Então, assim, aí são provas terríveis, né, que vão nos aguardar. Então, o mundo regenerador é esse. E tem os mundos ditosos ou felizes, né? Como que é? Lá ainda tem corpo material, viu, gente? Mas não é mais como o nosso, não. É um corpo material mais sutil, mais embelezado, mais aperfeiçoado, né? Porque nós estamos mais purificados, né? O corpo no mundo feliz, ele não tem essa materialidade que a gente tem na Terra, né? Ele não está sujeito às necessidades materiais que a gente tem, nem a doença, nem a deterioração do corpo, assim como a gente é, né? Então, assim, os sentidos são mais apurados, a gente vai estar mais apto a perceber as coisas, os sentimentos de uma forma melhor. Por quê? Porque a gente não consegue perceber hoje, não, gente, né? A matéria que a gente veste é muito grosseira, realmente, né? Impede essa percepção mais acurada da existência, né? O corpo é leve, né? Não é esse corpo pesado que a gente habita hoje na Terra. Então, se o corpo é leve, a nossa locomoção também é mais rápida, é mais fácil. Em vez da gente ficar andando ali penosamente, nós quase que deslizamos, né? Você vê que coisa maravilhosa, né? Quase uma volitação ali. Tudo que a gente precisa é a nossa vontade. Ah, voa lixo, sua vontade te leva lá, né? Então, assim, não tem esse esforço que tem no mundo de prova e expiação, nem no mundo primitivo, né? Lembra que eu falei que quando a gente está em lugar insalubre, a Terra é um lugar insalubre, viu, gente? Quando a gente está assim, num lugar insalubre, que a gente está ali, né, o nosso semblante fica descorado, abatido, né, pelo sofrimento, pelas paixões. Lá não, no mundo feliz a nossa inteligência já está vivificada, né? A vida já cintila ali com fulgor, ela brilha, né? É bem diferente.
E uma curiosidade, a infância no mundo feliz, ela quase não existe ou é muito curta. Por quê? Porque como a gente tem pouca resistência à matéria, o espírito vai ter pouca resistência, a matéria oferece pouca resistência, então os espíritos já são mais adiantados, então o desenvolvimento do corpo, que ainda é material mais sutil, ele se desenvolve muito rápido, né? Não tem as angústias que a gente tem aqui na Terra, a vida é mais longa, né, do que na Terra. Porque, gente, assim, a questão da longevidade, ela guarda proporção com o grau de adiantamento do mundo que nós habitamos, tá? Por isso, no mundo primitivo, a longevidade é curta, no mundo de prova e expiação também não é muito grande. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vivendo mais, né? Encarnado que eu tô falando, né? Então, assim, a morte também é diferente, ela não acarreta esses horrores, esse sofrimento, né, que a gente vê hoje, né? A decomposição do corpo material não é assim, a morte não causa pavor, né? Ela é considerada uma transformação feliz. Por quê? Porque você tem a certeza do porvir, você tem a certeza que você não morre, que seu espírito continua. Essa certeza já é absoluta, então não existe o sofrimento. Outro ponto, por exemplo, né, a gente vê como a Terra é conflituosa, né, cheia de guerra, guerra para cá, guerra para lá. Nos mundos felizes já não é assim. Por quê? Porque a relação entre os povos é amistosa, né? Não tem ambição desmedida, não tem necessidade de você escravizar o seu vizinho, não tem necessidade de guerra, não tem senhores, não tem escravo, não tem privilégio pelo nascimento. A superioridade que predomina é a superioridade moral e intelectual. Essa superioridade é que estabelece a diferença ali entre as condições de um e de outro. Quanto mais evoluído moralmente você for, intelectualmente você for, né, você se sobressai pelo outro. A autoridade também não é igual na Terra, né? Que qualquer um aí pode fazer o que quiser, não é assim. A autoridade no mundo feliz, ela só é concedida a quem tem mérito, a quem tem conhecimento e mérito, e ela é sempre exercida com justiça, não é como é na Terra. Os sentimentos ali, esses sentimentos nossos, que tão rudimentares ainda, mas que são mais elevados da natureza humana, lá no mundo feliz, eles já são purificados, eles já são engrandecidos, né? Então, assim, o que prende o homem, todos os homens, na verdade, uns aos outros, é laço de amor e fraternidade. Olha que bonito, né? Então, assim, a gente precisa entender que os mundos felizes não são planetas privilegiados, porque Deus não é parcial, Deus não concede privilégio de nenhuma forma. Deus dá a cada uma das suas criaturas os mesmos direitos, as mesmas facilidades para evoluírem, para chegarem a esses mundos melhores, mais evoluídos. A gente parte do mesmo ponto, né? O Criador, ele não dota, por exemplo, ele me dota de uma capacidade intelectiva maior do que a do Jefferson, por exemplo. Não dota o Jefferson de uma capacidade emocional maior do que a minha. Não, somos todos iguais. Né? A gente parte sempre do mesmo ponto. A todas as criaturas são acessíveis às mais altas categorias. Vai lá, mas então por que eu não estou lá? Criatura, você precisa se esforçar, ué. É pelo nosso esforço. O requisito é esse, que nós mesmos conquistemos o lugar nesses mundos, pelo nosso trabalho. Depende de cada um de nós alcançar esses mundos. Como que a gente vai fazer isso? E alcançar na velocidade que a gente imprimir, ou mais depressa ou mais devagar. Se você quer ficar agarrado na pedra no meio da estrada, pois é. Então, o nosso esforço é que vai nos levar para frente, gente. Senão a gente vai ficar aí mais séculos, séculos no lodaçal da humanidade, né? E por último, então, encerrando, porque eu já falei muito, né? Mas é porque esse assunto é muito bacana. A gente tem os mundos celestes ou divinos, né? Esses mundos são habitados por espíritos puros.
né? Aqueles que atingiram a perfeição. Né? Agora, sim, esses espíritos, eles são tão evoluídos que eles não ficam presos ali, igual a gente está preso na Terra, a gente não pode ali dar uma voltinha em espírito, né? Em marcha, eu não posso sair daqui para outro lugar, né? Não é assim, não. Eles podem, livremente, e estar em toda a parte que eles quiserem. E por que eles querem? Para ajudar na evolução dos outros. Eles já compreendem a necessidade premente que é servir. Né? Então, assim, nesses mundos, né, a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma é que vai proporcionar uma alegria eterna para aquele espírito, livre de ser perturbado ali pelas angústias do mundo material, né? Ou pelo contato com espíritos maus. Não tem acesso, gente. Não existe o mal em mundo celeste ou divino, não existe. Do abismo movem-se mundos maravilhosos, né? No cosmos que ele está falando, habitados por almas puras, então, o mundo celeste, que conheceram o sofrimento, o sacrifício e chegaram aos cimos da perfeição, almas que contemplam Deus em sua glória e vão, sem jamais cansar, de astro em astro, de sistema em sistema, levar os apelos divinos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Né? Então, falei demais, né, Jefferson? Então, isso aí, gente, é a divisão dos mundos que a doutrina espírita nos explica, né? Você falou muito bem, Lara. Muito bom. Gostei bastante da sua exposição, que demonstra bem, de bem as características de cada mundo, né, cada categoria de mundo. Isso é muito interessante, até para a gente poder também buscar mais conhecimentos, mais detalhes sobre isso, né? Então, muito bom mesmo. O Emmanuel, né, fala ainda sobre os mundos o seguinte: temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Essa passagem está na Religião dos Espíritos, de Emmanuel, né? Capítulo 78. Tá? Então, aqui está falando mais como é que é o mundo, né, de prova e expiação. Como é que é o mundo que a gente está vivendo atual, né? E realmente, você foi perceber, a gente está com todo esse tipo de várias séries, vamos dizer assim, né? Usando a analogia da escola, né? Então, a cada série que a gente vai passando, a gente vai se aperfeiçoando, né? Vai chegar um momento que a gente vai ter que ingressar numa universidade. Então, isso cada ano letivo que a gente tem, né, a gente pode ser aprovado ou reprovado. Depende do seu esforço, do seu trabalho que você desenvolve, né? E isso é muito interessante. E no livro dos médiuns, capítulo 1, Há Espíritos, no item 2, fala o seguinte. É um pouquinho grande, tá, pessoal? Mas vou tentar resumir aqui mais rápido possível aqui. Por que injustificável, esse Kardec falou, né? Por que injustificável o privilégio este quase imperceptível grão de areia, se referindo à Terra, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar. Seria o único planeta povoado de seres racionais? Fiz a pergunta. Né? Ele está refletindo, fazendo a pergunta, não fosse fazer a pergunta para si mesmo. Né? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito e tudo nos diz que os diferentes mundos habitados, que há diferentes mundos habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Ou seja, a gente não vai abordar sobre isso, sobre a reencarnação, né? Aí a transmigração de espíritos, né? De um mundo para outro. A gente vai abordar isso num outro programa específico, né? Mas aqui o Kardec está falando é exatamente isso, né? Que cada mundo ele ganha, o espírito ganha uma experiência ali. Quando chegar o momento certo, ele vai transmigrar para outro mundo, né? E isso eu acho muito interessante. Então, assim, ó, os espíritos da alta hierarquia, né? Eles estão em todos os mundos, estão organizando todos os mundos, porque cada mundo tem seu Cristo, né? Cada Cristo ele vai fazer a regência daquele mundo, então, ele vai programar toda a fase, toda aquela participação que os espíritos estão ali encarnados e aqueles que estão desencarnados fazem parte de uma comunidade planetária, aonde tem um Cristo que rege todos eles e rege o mundo e tem seus ministros, né?
Eu até separei, mas é muito grande, a gente está com pouco tempo, não vou ler aqui, mas eu vou deixar na descrição aqui um link para vocês poderem ver, né, o que Chico responde, né, sobre os ministros de Jesus, né? Então, muito interessante isso. Então, cada mundo tem seu Cristo, né? E cada sistema planetário, ou no caso aqui nosso sistema solar, né? Temos um Cristo, que é um pouquinho maior, um pouquinho acima de Jesus. E cada galáxia tem seu Cristo, um pouquinho maior acima do sistema planetário. Então, assim vai evoluindo, né? Isso eu acho muito interessante. Então, quando a gente fizer ali, a Lara bem falou, né, na abordagem das categorias de mundo, cada mundo tem sua comunidade de espíritos. Esses espíritos pertencem a uma classe. Essas classes que vocês poderem pesquisar, saber quais são, vai no livro dos espíritos, da pergunta 100 a 113, você vai ver ali as 10 classes, né, as 10 categorias, né, grupos de espíritos que que podem reencarnar na Terra ou fora da Terra. E a gente pode perceber que no mundo celestes, né, temos ali então a comunidade dos espíritos puros, né? E esses espíritos puros são quem? São os anjos, que a gente vê como anjos, como arcanjos, né? Como serafins. Então, essas comunidades espíritas, elas estão ali trabalhando, né? Nos mundos, ou nas galáxias, ou nas nebulosas, de acordo com sua experiência, com o seu grau de evolução, ajudando os que estão na retaguarda, que somos nós. Né? Assim como nós ajudamos aqueles que estão na nossa retaguarda, que são os animais, são os vegetais, então cada um está ajudando a evolução do outro. Então, a gente é uma forma de a gente compartilhar a experiência. A gente recebe a experiência do superior e compartilha com o indivíduo inferior. Eu gostaria de falar um pouquinho agora, Lara, sobre algumas características de seres de outros mundos, né? Que eu achei interessante. Vou falar um pouquinho sobre Júpiter, tá? Eu acho muito interessante esse assunto. Vocês podem pegar pegar uma tarde, um horário que você possa fazer a leitura das obras da Revista Espírita do ano de 1858, na edição de março, na edição de maio, também do mesmo ano, e na edição de agosto do mesmo ano, tá? Então, eu separei alguns trechinhos aqui que eu acho interessante para a gente abordar sobre Júpiter, tá? Fala o seguinte, Kardec: de todos os planetas, o mais adiantado, e está se referindo ao sistema solar, tá? Os planetas do sistema solar. O mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. Que maravilha, que bênção, né? Viver num mundo assim, que só tenha espíritos que querem ajudar o próximo, que estão ali. É os mundos felizes, né? Os mundos felizes, os mundos, né, celestiais que querem ter mais predominância do bem, né? Como a Lara falou, né? O mundo feliz ainda tem um pouquinho do mal, mas é um mal bem irrisório, né? Bem, não se compara com o que nós temos hoje aí, né? E continua Kardec. A superioridade de Júpiter não é somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua composição física, onde encontramos a maior parte dos homens de bem, que honraram nossa terra, ou seja, reencarnaram na terra, e agora, por seus méritos, por suas virtudes, que tiveram aqui nas suas últimas encarnações, né? Eles conseguiram um ingresso para dentro de Júpiter, né? Que honraram a nossa terra por suas virtudes e talentos, que é o caso do Moser, né, do Beato Pellici, que é os dois que eu me recordo na cabeça, mas tem mais um, que também deu entrevista para Kardec também, mas que eu não estou me recordando quem é. E tem outra passagem assim, ó. Aí a Lara falou sobre os mundos mais adiantados, né? Eles têm o corpo físico deles dura mais tempo, né? Isso é verdade. Olha só que Kardec fala sobre Júpiter. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivalente a cerca de 5 dos nossos séculos, ou seja, 500 anos, em média. O povo de Júpiter vive, né? Eu queria viver 500 anos também. Tem muita coisa para fazer ainda. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns dos nossos meses. Nossa, que maravilha, hein? Você poder nascer já... Dá um exemplo, é um chutômetro, tá? 6 meses já está já com uma mente de adulto, né? Que maravilha. Que beleza, né? O planeta Júpiter, apesar do quadro de sedutor que nos foi dado,
não é absolutamente o mais perfeito dos mundos, ou seja, então não é um mundo celeste, ele é um mundo feliz. Outros mundos que tem no sistema solar, há, desconhecido para nós, isso também se indica, indicando também, se referenciando a mundos fora do nosso sistema solar, que são muito superiores do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita, ou seja, os mundos celestes. São a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem do que as propriedades conhecidas na matéria. Toma um pouquinho de água aqui que a garganta pegou. Isso aqui é sobre Júpiter, tá? Eu separei aqui também alguns trechinhos sobre Marte, que eu achei interessante, né? Que a Maria João de Deus fala sobre Marte, ela fez uma visita com o seu mentor, né? A Saturno e a Marte. E também fez a um outro planeta fora do sistema solar, né? Em outra galáxia. Mas eu quero meter mais aqui no sistema solar, né? Então, na Carta de uma Morta, que é o livro psicografado pelo Chico Xavier, e de autoria de Maria João de Deus, fala o seguinte, isso é em Marte, né? Deixa eu ver se é em Marte. Não, isso aqui é em Saturno, tá? Vi grandes massas multicores, que tomei por variegadas nuvens, e ao mesmo tempo notei seres estranhos, faziam evoluções nos ares, em gráceis movimentos, ou seja, movimentos graciosos, né? Apesar de me parecerem bizarros. Por que em Saturno os seres que lá habitam, né, que estão em outra dimensão, em outra vibração, não estão na mesma vibração material que a nossa, ou seja, a gente não consegue ver. Por que são estranhos foi estranho para Maria João de Deus? Porque a forma física deles, a composição física deles, né, as características físicas, na verdade, elas são diferentes, não são igual às nossas. Então, ela chamou esses seres estranhos, né? Faziam evoluções nos ares, em graciosos movimentos, apesar de parecer bizarros. Nada tinham de comum com os tipos de humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios. Achavam, né, os seres de lá feios, porque nem sempre todo mundo, né, é igual a nós. Com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim. Foi que a Lara falou. Os seres mais evoluídos, normalmente, não é uma regra, mas normalmente consegue volitar, consegue voar, né? Tão estranhas para mim. As quais lhe facultam o poder de volitar à vontade. Que maravilha, hein? Você poder voar, né? Não ter limitação, né? Poder aí ir e vir, né? Precisar mais de automóvel, avião, tudo. Então, isso acho muito interessante. E é isso que me motiva, né? A continuar aqui trabalhando para poder me desenvolver melhor a cada dia, né? E isso acho, deveria também motivar vocês a se desenvolver cada dia mais, para poderem chegar um dia a esse nível, esse estágio, né? Agora aqui é de Marte, tá? Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, ou seja, eles têm a mesma composição física que nós, né? Mais ou menos semelhante a nós, mas tem algumas coisinhas, umas características que não são de acordo com a nossa, são diferentes, né? Mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo da sua espáduas ligeiras protuberâncias, à guisa de asas que lhe prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea, né? Tudo indica que Marte, né, é um planeta que está em regeneração, se encaminhando, quase chegando aí para o mundo um mundo feliz. Essa passagem também é da Carta de uma Morta, da autoria de Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, né? E psicografia de Chico Xavier. Então, a gente pode perceber que em outros mundos, né, a gente não pode crer que os outros mundos tenham a mesma característica que a nossa. Né? Alguns são humanos, né, são seres humanos, outros são seres mais muito diferentes de nós, né? Seres talvez com a mesma capacidade humana, né?
uma cabeça, dois membros, né, inferiores, dois membros superiores, o tronco, mas talvez alguns mais baixinhos, outros mais altos, né? A gente vê aí, até não separei aqui, mas na Bíblia, por exemplo, tem muitas passagens, principalmente no livro de Ezequiel, tem muitas passagens de encontros do profeta Ezequiel com seres de outros mundos, né? Ali no rio Quebar, né? Então, Daniel também, tem Elias também, né? Tem vários profetas do Velho Testamento que estiveram junto ali com seres de outros mundos, né? Então, acho muito interessante essa abordagem, porque nem sempre os seres que vão estar, habitando outros mundos vão ter a mesma conformação nossa, né? A gente cogita aí, né, algumas pessoas estudiosas no tema, sobre a parte de ufologia, falam que tem seres felinos, seres aquáticos, tem seres de luz, seres translúcidos, seres de fogo, seres parecendo robôs, seres com olhos-sol, são os ciclopes, né? E aqui eu quero fazer um adendo, né? Também é algo acho muito interessante, que o Geraldo Lemos Neto falou uma coisa muito interessante, né? Porque o Chico Xavier gostava muito de Star Trek, né? Segundo que o Geraldinho fala, né? E o Geraldinho, quando ia para Uberaba, levava então as filmagens, os videocassete, as VHS, né? Do Star Trek. E o Chico assistia e falava assim: tá vendo, Geraldinho? Isso aqui é verdade. Nós temos várias passagens, várias cenas que são muito condizentes com aquilo que a gente passa, que a gente vê, né? Que os espíritos me passam, que acontece no universo. Então, a gente pode perceber que todas essas coisas, o cinema, né, eles fazem abordagens, talvez ou por inspiração espiritual, através da mediunidade, ou talvez, quem sabe, né, eles pudessem ser retirados do corpo durante o seu sono, através do desdobramento, e ser levado a algumas cenas, verem assim, algumas cenas, né? Então, acho muito interessante a gente prestar mais atenção, que nem sempre tudo que é ficção ele é mentira. A gente pode perceber isso hoje, né? Muita coisa que era ficção, era teoria da conspiração, vem se comprovando aí que é verdade. Óbvio que tem muita coisa que não é condizente, né, com a realidade, não é nem racional nem lógico, né? Mas gostaria que a Lara pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão das características, ou se quiser abordar outra situação, isso é interessante. Ô Jefferson, vou pegar seu gancho aí, porque essa questão é realmente muito interessante, né? Ô, gente, nós temos que botar nossa cabeça para funcionar, porque é o seguinte, olha, nem todo mundo tem religião, nem todo mundo é católico, budista, protestante, nem todo mundo é cristão, ou budista, ou espírita, ou seja lá o que for. Como é que a espiritualidade vai trazer o conhecimento das coisas, das verdades do mundo para essas pessoas que não são ligadas à religião? Alguém sabe? Alguém faz ideia? Gente, os espíritos, eles dirigem a nossa vida. Não é? Eles influenciam a nossa vida mais do que a gente imagina. Então é lógico, evidente, que através da literatura, da música, das artes, dos filmes, eles falam conosco, eles trazem a informação. A gente tem que aprender a filtrar, né? Então, assim, é claro, gente, se você pega aí Star Wars, é claro que aquilo foi informação trazida, né? De informação lá de outra galáxia. Você pega Star Trek, a gente fica doido para chegar nessa época de Star Trek, viu? Que eu acho muito maravilhoso, muito legal. Mas assim, você vê, tem gente que fica falando assim, né, Jefferson? Mas isso aí não faz o menor sentido, isso é uma mentirada danada. Então, por que eles não aparecem para a gente? Criatura, vamos pensar numa situação. Nós aqui neste planetinha chamado Terra, de prova e expiação, nós já temos toda essa dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros, de aceitarmos as diferenças, sejam elas ideológicas, de raça, de religião, qual for. Aí você imagina, então, baixa uma nave aqui com um ser que evoluiu a partir dos répteis, reptiliano. O que você faz? Você vai sair correndo, criatura, ou vai ter confronto
rico. Nós não estamos preparados para isso. Não estamos. Você imagina, você está andando na rua e dá de cara com um insetoide. Né? O que é um insetoide, gente? É um humano que evoluiu a partir do filho dos insetos. E aí você faz o quê? Você grita, sai correndo. Nós somos extremamente preconceituosos com tudo. Nós não temos ainda a nossa cabeça aberta, né? Nós somos ali, né? Usando viseirinha ainda. Então, na hora que a gente abrir a nossa mente, é que esse contato vai acontecer e vai acontecer. O Chico Xavier falava, gente, eles já estão aqui, fazem contato com pessoas que já têm capacidade de serem contatadas. É lógico, evidente. Né? Eu fico impressionada com as pessoas que conseguem negar isso numa facilidade. É não usar a capacidade de raciocinar. É lógico que se eles são mais evoluídos que nós, eles estão nos ajudando. Divaldo falou isso numa palestra aí outro dia, né? Que claro que nós somos ajudados. O Chico falava isso, evidente. Agora, o contato em massa ainda não é possível, gente. Quantas pessoas no mundo ainda vivem na miséria? Miséria material, miséria intelectual, miséria espiritual. Pois é. Então, a lei do mundo é o progresso. Essa é a lei da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, eles estão submetidos a esta lei do progresso pela bondade de Deus. Né? Deus quer, gente, que tudo se engrandeça, que tudo prospere, que tudo evolua. Então, assim, mesmo diante, muitas vezes, né, Jefferson, essa é uma questão que a gente tem que abordar também, que muitas vezes, diante da destruição, né, que a gente acha, meu Deus do céu, destruiu tudo, acabou, é o fim do mundo, é o fim das coisas. Gente, a destruição é só um meio de você chegar pela transformação a um estado que seja mais perfeito. Por quê? Porque a lei é tudo morre para renascer. Nada sofre aniquilamento. Nada. Não existe aniquilamento. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos progridem materialmente também. Né? Então, a Terra já foi muito primitivo. À medida que os habitantes daqui foram progredindo moralmente, passou para a prova e expiação. E daí vai passar para regeneração. E daí vai passar para mundo feliz. E daí vai passar para mundo celeste. Tudo progride. Né? Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele fala assim, olha, marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, né? O dos vegetais e o da habitação, ou do planeta, porquanto nada na natureza permanece estacionário. O ser humano, que já é dotado de razão, ele só estaciona quando ele está agarrado na pedra no meio do caminho, gente. Né? Que a gente cisma de agarrar nessa pedra no meio da nossa jornada ali, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Você não quer evoluir, você quer continuar do mesmo jeito que você está. Então, solta a pedra, ande para frente, busque o conhecimento, busque o autoconhecimento, busque compreender o bem, o amor, pratique todo o bem que você puder a todas as criaturas, todas. Né? O Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele diz assim, olha, que o ser, ele sobe um a um os degraus da escadaria gigantesca que conduz a Deus. E claro, gente, é exatamente assim. Nós vamos subindo. Quem está mais em cima, estende a mão para quem está mais embaixo. É assim. Se eu estou num degrau, quem está em cima estende a mão para mim. Qual é o meu dever? Estender a mão para quem está embaixo. É assim a escada evolutiva. Né? Então, assim, e cada um desses degraus pode representar para cada um de nós um longo período, uma longa série de séculos. Depende se você quer crescer ou se você quer continuar na mesma. É o nosso esforço.
Prestem atenção no que o Leon Denis fala. Se os mundos celestes nos aparecessem de repente, sem véus, em toda a sua glória, a gente ia ficar aturdido, cego, que a gente não ia compreender isso. É por isso que a evolução é assim, par a passo. É um degrau por vez, gente. O universo, ele se apresenta aos nossos olhos à medida que a nossa capacidade de compreender as suas leis se desenvolve, se engrandece. Leon Denis tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim: lenta é a incubação das almas sob a luz divina. E gente, a gente não dá salto. Não tem, eu falo de novo, não tem varinha mágica que vai bater na sua cabeça e você vai evoluir do dia para a noite. A nossa parte é nos esforçarmos para adquirirmos mais conhecimento, para nos conhecermos e para praticar o bem. Essa é a nossa parte na criação. A gente tem que se esforçar para evoluir, para compreender as leis divinas. Quanto mais a gente compreende as leis divinas, mais o amor se desenvolve em nós. Quanto mais o amor se desenvolve, mais a gente quer aprender para poder ajudar melhor. É um ciclo maravilhoso isso, gente. Então, assim, o Emmanuel, no livro... Esqueci o nome do livro, gente. Peraí. Nascer e Renascer. Ele fala que diante dos mundos novos, né, que a gente vai ali conquistar, que a gente vai evoluir, que a gente vai conquistar pelo nosso esforço, né? Mas diante desses mundos, a gente não pode esquecer que a gente está no mundo que está, que a gente respira neste mundo, porque a nossa vibração está de acordo com esse mundo. É por isso que a gente precisa se melhorar. Se a gente quer viver num mundo melhor, num mundo de regeneração, num mundo feliz, num mundo celeste, a gente precisa empreender a nossa jornada aí para a evolução, gente. Se eu quero subir os degraus da vida maior, se eu quero ingressar nos círculos mais elevados ali de amor, de inteligência, de tranquilidade, eu preciso partir da consciência egoísta e orgulhosa que eu tenho ainda e pagar o preço do estudo, da abnegação, do trabalho, da purificação. É isso que vai me levar rumo às esferas superiores, gente. Para nós refletirmos a luz da vida cósmica, como diz Emmanuel, é só à custa de educação e bondade, ou seja, de conhecimento e de amor. Essas são as duas asas que nos levam a evoluir: sabedoria e amor. Sabedoria começa na aquisição de conhecimento, amor começa na prática do bem. Bom, Ana, isso mesmo. Então, já passamos a horário aqui, então vou fazer minhas considerações finais, né? Porque a gente, o tema está muito interessante, muito bom, né? Eu sempre gosto de falar sobre esse tema. Então, tem uma passagem, né, na Gênesis, capítulo 18, Sinais dos Tempos, do Espírito Árago, né? Que fala o seguinte: no mesmo sistema planetário, todos os corpos são nele solidárias, e nem um só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência componente das influências de todo o sistema. Aí Arago falou assim: vou mais longe. Digo que sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultante dos movimentos de translação deles através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é um arquipélago de imensidade, que é um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas sob a influência daquelas que delas se aproximam. Aí, né, aqui a gente pode pegar um raciocínio aqui, fazer um raciocínio bem interessante aqui. Se os mundos, ou seja, se nosso planeta reage sobre isso, então pessoal, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, que não espere, né, dos mundos, quando a gente começar a ter aí a convivência com eles, quando descer aqui na Terra,
Não esperem pessoas que tenham o mesmo senso moral, senso de conhecimento científico que nós. Alguns estarão mais visados para o lado científico, outros mais para o lado moral. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ver, então, seres mais... Porque nosso conceito, né? Seres mais frios, outros seres mais amorosos, mas todos eles fazem parte da mesma comunidade cósmica, né? Todos eles querem nos ajudar, nos dar a oportunidade de a gente aprender com eles, assim como muitos deles aprendem com nós. Temos aí vários médiuns, né, que conversam com seres de outros mundos, né? E tem essa troca de conhecimento, né? Troca de informação, muito interessante. Então, o que eu quero falar também é que nós não esperemos seres humanos, somente seres humanos, seres bonitos. Assim como a Maria João de Deus falou, né? Que tem seres satúrnicos que são mais feios, né? Nosso senso de beleza, né? Então, isso a gente deve esperar também. Então, é importante que a gente tenhamos essa consciência que sejam insectóides, sejam felinos, sejam seres aquáticos, não importa. Seres maiores, menores, não importa. Não importa essa constituição física, importa é que a gente esteja aberto para amar, aberto para receber conhecimento. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem final para vocês. Por favor, Lara, pode fazer suas considerações finais aí. Eu só vou ler um pedacinho que eu acho muito lindo. Gente, leiam Leon Denis, leiam Camille Flammarion, estudem, estudem. É através do conhecimento que a gente vai se aperfeiçoar, é através do amor que a gente vai progredir, porque o único caminho é o amor, o único. Mas esse livro, O Grande Enigma, do Leon Denis, é simplesmente maravilhoso. Leiam. E ele tem uma partezinha que ele diz assim, e eu vou encerrar dessa forma. De todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam, as vozes dos nossos irmãos mais velhos. E essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faze o bem, cumpre o teu dever. Vem a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. Só depende da gente. Muito bom, Lara. Isso mesmo. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Tá? A gente passou um pouquinho do tempo, né? Mas que é um tema muito interessante, né? A gente deixou de fora muitos temas, muitos tópicos, né? Que a gente poderia estar abordando aqui, mas a gente vai abordar num outro programa, tá bom, pessoal? Então, convido todos vocês então, a se inscrever no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, divulgue esse vídeo para outras pessoas, porque você divulgando, você está ajudando a gente a ganhar relevância no YouTube, mas também, o mais importante é levar a mensagem de Jesus, né? Levar a mensagem dos Espíritos para as pessoas poderem despertar, para as pessoas poderem ter conhecimento. E o pouquinho que a gente falou aqui sobre esse tema, já nos convida a buscar mais conhecimento, ler